havia uma função cultural e a partir desse paradigma cultural, qual era a função que a loucura ia exercendo e, portanto, você tinha uma visão da loucura a partir desses vários contextos históricos, né? E nós temos o resquício de cada um desses momentos. Então, nós vivemos com o preconceito que foi criado historicamente, né? E é muito difícil a gente estar quebrando com isso. Acho que uma das grandes funções, dos grandes propósitos da reforma psiquiátrica da luta antimanicomial, né? É quebrar com esses preconceitos a respeito do transtorno psíquico, né? Que não incapacita a pessoa de viver, mas a gente vê como, né, são pessoas que são um estorvo para a sociedade e ficam incapacitadas de viver, né? Doutora, a senhora viu esse último livro que chama-se Holocausto Brasileiro, que é escrito por uma jornalista jovem, inclusive, que teve em Barbacena, no estado de Minas Gerais. Quem está nos acompanhando aqui do outro país, é um dos estados brasileiros, onde tinha uma colônia psiquiátrica lá, desde o início do século. Começa, eu acho que em 1903, esta colônia passou, portanto, por vários governantes, por vários períodos, e ela coloca o número de pessoas que morreram e a forma que as pessoas eram tratadas, as pessoas que iam lá, porque às vezes tinha um desvio de comportamento, ou uma menina que engravidou e os pais não aceitaram, ou alguém que fazia oposição ao regime. E essa denúncia que está hoje, inclusive ela ganhou um prêmio latino-americano, mostra bem, inclusive um dos psiquiatras italianos, que foi contra Franco Basali, fez uma denúncia em 73 aqui, para o mundo, a respeito dessa colônia. Isso. Eu, infelizmente, ainda não li o livro dela, que deve ser interessantíssimo. Mas é essa barbárie que a gente vê ainda em alguns lugares acontecendo hoje aqui no Brasil, né? A maior parte dos hospitais psiquiátricos já não são mais manicômios, né? Mas a gente ainda tem muitos hospitais que funcionam como esses antigos manicômios, que segregam os pacientes, não cuidam de fato, né, e mandam medicação, o paciente fica lá sem nenhuma atividade, sem, na verdade, nenhum cuidado, né, e isso eu acho que isso que é extremamente importante, a gente poder ter a consciência popular, né? Que o povo saiba, porque somos todos nós que vamos poder, não vai vir de cima, né? Somos nós que vamos fazer a diferença para que esse tipo de hospital e esse tipo de tratamento que é dispensado aos pacientes com transtorno mental sejam modificados, né? A gente tem aí na lei da reforma psiquiátrica o fechamento dos hospitais psiquiátricos e eles substituídos por outros serviços como os CAPs, por exemplo, mas que ainda não são suficientes. Então, que pelo menos os hospitais psiquiátricos deem um tratamento humano e humanizado para os seus pacientes e não o tratamento manicomial, né? A nossa internauta aqui está dizendo o quanto é difícil conseguir um atendimento humanizado nessa área, doutora. Eu acho que ela deve viver algum problema nessa direção. Ela disse que, doutora, senhora Darcy, ela disse o quanto é difícil conseguir porque eu acho que a gente saiu de uma posição correta, que é a abertura dos manicômios, a abertura desse porão da loucura, porém a gente ainda está nesse período de transição, não é? Ainda não se criou uma política nacional que os próprios trabalhadores possam também se envolver, não é? E há uma dificuldade muito grande, ainda acha, a própria novela está denunciando, a da Globo, eu acho que ela fez uma denúncia, não sei se ajudou muito, tem uma polêmica quando ela usa a questão do choque, numa das personagens que é internada,
Acho que o Brasil mudou muito com isso, não é? Você que é da área sabe melhor. Porém, ainda os nossos internautas colocam aqui quanto é difícil, não é? A relação com a família, a relação do próprio paciente com os trabalhadores da área da saúde, desta área. Porque a gente tem, inclusive, nos próprios centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, que são os serviços pensados, elaborados para substituir os manicômios, né? Mas a gente ainda tem muitos profissionais que, ao trabalharem com os transtornos psíquicos nesses serviços, eles têm uma mentalidade manicomial, né? Então, acaba ficando mesmo muito difícil. E como a gente ainda não conseguiu fazer com que a reforma ela tivesse a proporção que ela tem que ter, né? Ela ainda está tímida, né? Eu acho que a gente tem avanços, tem retrocessos, ela precisa, eu acho que acontecer mais, né? A gente tem que fortalecer os movimentos para o fechamento dos hospitais. Mas assim, você não pode fechar um hospital e deixar o usuário sem atendimento nenhum, né? Então, você só pode fechar o hospital se você fizer uma quantidade grande de equipamentos substitutivos. E isso a gente não tem hoje em dia, né? Inclusive porque a gente tem uma política que é muito difícil conseguir vencer os trâmites todos para o fechamento dos hospitais, para a abertura dos CAPs, né? É bastante complicado. E capacitar esses profissionais com uma nova mentalidade, né? O trabalhador do setor, tanto, por exemplo, na questão da criança, do adolescente, do idoso, nós percebemos muita violência, muito desrespeito. A violência institucional é muito grande. Nós trabalhamos numa rede que atende só mulheres. As mulheres, na hora do parto, são desrespeitadas, são violentadas, não é? Num momento tão mágico da sua vida, num momento tão importante para a sociedade, e elas enfrentam esta violência e, doutora, elas não rompem o silêncio, porque elas têm medo de que na outra gravidez possam passar pelos próprios profissionais e serem mais ainda maltratadas. Não é? Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental e primordial, que é a capacitação dos profissionais, né? Os profissionais não estão capacitados para lidarem com as doenças psíquicas, com os transtornos mentais. Com esse conceito de humanização, de acolhimento, de respeito, de interatividade, e não de uma relação vinda de cima para baixo, que a gente está vendo esse livro da Colônia aqui, e outros mais, é evidente que a senhora é da área, sabe? Mas parece que as pessoas não querem aprender. E o que é muito triste é assim, porque você vê os profissionais que trabalham nos hospitais psiquiátricos, nos CAPs, ou seja, os profissionais que teriam que acolher humanamente o outro, porque essa é a grande questão no transtorno mental, né? Essas pessoas que não têm a consciência e não conseguem, muitas delas, é claro que eu estou generalizando, né? Tem muita gente boa trabalhando, né? Mas que não conseguem dar conta desse atendimento humanizado, olhando mesmo para o outro, né? Então, isso eu acho que é terrível e muito triste. Mas acho que tem também, como você está falando, que tem não só os atendimentos feitos nos hospitais psiquiátricos e nos CAPs que trabalham com o transtorno mental e, portanto, trabalham com a afetividade, mas nos outros serviços, né? Nas UBSs, na Estratégia de Saúde da Família, em todos os outros serviços, no Hospital Geral, né? Os profissionais não estão preparados para trabalhar com as demandas do ser humano. E é como o nosso internauta diz, às vezes ele desconhece. Não é porque ele não está querendo aplicar aquilo, é porque ele está colocando aqui, há um desconhecimento, o Luiz está colocando, um desconhecimento dessa nova concepção, desse novo se relacionar, ele coloca aqui para a senhora. Exato. Então, como nós temos rádio escuta aqui, do nosso Secretaria da Saúde e Educação, vamos ter um olhar maior, de mais compromisso com essa questão de capacitar
quem quer ser capacitado. Porque, inclusive, um dos nossos internautas diz assim, há trabalhadores que vão concorrer com os pacientes. E eles perguntam, olha, o paciente tem 2, 3 refeições, eu na minha casa não tenho sequer uma. Como é que pode uma coisa dessa? Porque eu acho que tem todo um esquema aí que tá errado, né? Porque o paciente tem que ter 3, 4 refeições por dia e o trabalhador também tem que ter a possibilidade de ter todas as suas refeições, né? Mas o que eu penso é isso, é que você não consegue ter, então você tem essa disputa, né? E você não consegue colocar o paciente como alguém que está demandando um determinado cuidado que não é só o cuidado técnico, né? Então, o paciente vira um objeto e você é um técnico que vai lidar com aquele objeto. Isso é uma visão muito antiga, né, dos tratamentos e que tinha que acabar. Né? Então, isso a gente, doutora, acaba com a capacitação. Exatamente, esse trabalhador que está na rede para cuidar, para atender a necessidade dessa criança, desse adolescente, desse portador de necessidades especiais, ou ainda fala necessidades especiais ou está errado? Não, fala. Assim. Ok. Então, porque muda muito a terminologia, às vezes a gente se perde. Ele não passou por nenhum trabalho, porque como é que ele pode dizer, na minha casa o meu filho não tem sequer 2 refeições ou uma? É o depoimento de um profissional psicólogo da região aqui, e acha que os meninos que estão internados têm. Então, isso eu acho que é uma coisa, inclusive, para ser denunciada, porque se o filho não tem em casa o que comer, é porque o teu salário não está dando conta disso, não é? E então, eu acho que, é por isso que eu digo, acho que tem uma questão de uma rede maior, uma questão maior, né, do que só a gente pensar no tratamento. Agora, tudo bem, uma coisa é, os meus filhos não têm em casa o que comer, então eu tenho uma questão trabalhista aí, né? Eu tenho uma questão social que eu tenho que pensar da minha vida, como é que eu estou encaminhando isso, como é que eu vou brigar pelos meus direitos, né? Então eu tenho uma questão política aí, né? Agora, e por outro lado, eu não posso levar isso para o meu trabalho e penalizar o meu paciente. E ficar comparando. Exatamente. Não é? Eu acho que isso, o Estado deve esse atendimento. E ainda melhorar mais, quanto mais melhorar, melhor é. Agora, ter esse tipo de pobreza é demais, não é? Por isso que a gente está nessa situação ainda discutindo isso. Agora tem uma fala tão bonita aqui de um jovem que diz o seguinte: já descobri quem é a autora do livro Melancolia. A Luciana, filha da grande filósofa brasileira, que é uma grande honra tê-la aqui, que é uma das mulheres que fazem parte da galeria das mulheres que fazem diferença do Brasil, que é a nossa querida professora Marilena Chauí. Tá vendo como o pessoal aqui da rede vai buscar? Eles não deixam nada. Agora, mais uma coisa aqui. Eu já ia chamar a senhora de deputada, não sei porquê, talvez. Agora, mais uma questão aqui. A senhora acha que a gente mudou as nossas relações de afeto? O que aconteceu? Por que as pessoas ficaram tão duras? Então, eu acho que tem uma questão que é... uma questão social que é gerada a partir de uma mudança que ocorre da modernidade para a pós-modernidade. Tem muita gente que não gosta desse termo pós-moderno, né? Eu gosto, eu acho que é uma caracterização da nossa sociedade, sim, mas a gente pode falar da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial. Né? Ou a sociedade moderna para a sociedade pós-moderna. A sociedade moderna é uma sociedade das fábricas, dos sindicatos, dos agrupamentos, das pessoas trabalhando juntas e se fortalecendo juntas, politicamente, socialmente. Elas tinham um convívio, elas tinham grupos. O que acontece com a pós-modernidade?
Você tem o esfacelamento disso, então você tem o esfacelamento das relações. As pessoas não trabalham mais juntas, tudo terceirizado. Eu faço um pedacinho na minha casa, o outro faz outro pedacinho na casa dele. Então a gente não se encontra mais. Então nós não podemos mais nem reivindicar as mesmas coisas, porque a gente nem sabe mais se as nossas reivindicações são as mesmas, porque a gente não se encontra. Então, há uma mudança na forma do exercício do trabalho, que muda as relações sociais, e que muda a forma de nós estarmos juntos. E as relações familiares? Por exemplo, você tem uma coisa mais triste que eu vejo, para mim me toca profundamente, quando eu estou num restaurante, a família toda está reunida, tem um idoso, o idoso está lá, mas não há uma interatividade, não se fala com ele, não é? Ou cada um está no seu tablet, cada um está no seu celular, é um silêncio e as pessoas nem se olham mais, não é? Porque você tem a compressão do espaço. Quando se falava que a televisão era um mal, eu acho que, olha, infinitamente menor do que hoje na questão das redes sociais. E porque assim, as relações, elas acabam sendo entendidas como as relações dadas via a rede social, né? Tem um desenho que eu assisti com meu filho há um tempo atrás, eu não me lembro agora o nome, mas era a caricatura disso que você está falando. Eram duas pessoas sentadas assim numas boias, eles eram bem gordos, porque eles não faziam exercício, eles não andavam, não nada. Então eles estavam numas boias com o computador. E eles estavam um do lado do outro, eles conversavam através do computador. Eu acho que é a caricatura do que é a nossa sociedade, né? Como as pessoas, elas têm que se relacionar por uma imagem que é mais perfeita do que a imagem real. Mas, doutora, a senhora acha que nós vamos... eu acho que nós estamos num momento de transição. Acho que as pessoas já perceberam que elas têm que regular essa relação. Porque tem pessoas que passam o dia inteiro na frente de uma tela, né? Não conversam, parece que está tendo hoje já problemas até psíquicos, pessoas que têm uma dependência, que estão se tratando. Eu sei que há vários grupos de trabalho, tanto no HC quanto na Unifesp, e pouco está se falando sobre isso, sobre as doenças dessa relação, não é? Porque o que eu vejo, Mona, é que assim, as doenças elas acontecem, as doenças psíquicas, né, pela falta do contato, né? Porque é o contato afetivo mesmo, que a gente precisa, todo mundo precisa desse contato. São esses contatos afetivos que nos sustentam vivos. Só que há uma exigência dessa sociedade pós-moderna, entre outras, que é a exigência da perfeição. Então, felicidade, perfeição, tudo está dentro do mesmo pacote. Um corpinho como a indústria quer, deseja, não é? Então, eu não me mostro para o outro como eu sou, né? Mas pelo computador eu me mostro para o outro protegida por uma tela. Né? E eu mostro como eu quero ser. Eu não preciso, né, estar ali como eu realmente sou. Então, o computador acaba sendo, né, uma proteção, uma tentativa de proteção. Mas as outras redes, doutora, a família, a escola, as instituições, igreja, essa pessoa, ela passa por tudo isso aí, ela se distancia disso tudo? Se distancia. Vira só numa relação com o computador? Porque há uma questão ideológica que é posta, né? Que é justamente isso. O que a minha mãe não é perfeita, porque ela é velha, né? Então eu quero o perfeito. Então, velho, não quero, não vou me relacionar com os velhos. Né? O outro, cada um tem um problema, porque como ninguém é perfeito, cada um terá um problema, né? E eu não vou me relacionando com eles, porque eu vou discriminando cada um, porque eles não são perfeitos e eu tenho que me relacionar com os perfeitos. E eu vou entrando em competição, porque eu tenho que ser mais perfeita do que todo mundo.
Então, além de eu ir descartando os outros, porque eu vou discriminando, eu também vou entrando em competição com aqueles que eu acho que são a imagem da perfeição. Porque aí eu tenho que ocupar o lugar deles. E então eu fico sozinha. A qualquer custo. A qualquer custo. Que triste, não? Que triste. E como essas doenças, elas dão sinais para o inconsciente, não dão? Uhum. Você tem uma sirene lá que começa a passar para o inconsciente que você está passando por isso. E as pessoas não fazem essa leitura, não buscam recursos. Então, o que acontece muitas vezes, Mona, que isso eu acho que é triste e preocupante, as pessoas fogem da dor. Então, quando esses sinais eles são emitidos, né, em vez da gente perceber o sinal e para lidar com eles, eu ignoro o sinal, eu nego, eu faço de conta que não aconteceu nada. E aí, quando eu vou ver, a bomba já estourou, né? Aí sim a coisa está muito mais grave, porque eu fui ignorando os pequenos sinais, né? Porque se eu quero ser perfeita, eu não posso ver esses pequenos sinais que são sinais de imperfeição. Elas elas vão deixando. As pessoas vão deixando a coisa acumular. E chega num determinado ponto que estoura. E aí sim, aí já está... Então, quer dizer, o educador, ela passa por uma escola, essa pessoa, né? Ele não percebe os sinais dessa criança que está se isolando, dessa criança que só está interagindo com o computador. Então... Não há uma regra, não há tem que começar a regular melhor isso, né? Eu acho que há um despreparo dos professores também, Mona, né? Os professores, eles não estão preparados para olhar para as crianças, né? Eu acho que a grande maioria dos professores não é formado para olhar para a criança, para ver quais são as dificuldades que cada uma das crianças está passando e mais, para saber o que fazer com elas, porque às vezes o professor olha, ele tem uma sensibilidade própria, às vezes não tem nenhuma formação, mas tem uma sensibilidade própria e ele percebe o que a criança está passando. Mas como ele não sabe o que fazer, ele faz isso, ele ignora. Ele faz de conta. Fácil, né? É mais fácil. E é por isso que é muito mais fácil, Mona, pedir o medicamento. Entendeu? Então, eu encaminho essa criança para o psicólogo. O que a gente recebe de criança que não precisa de nada. Às vezes precisa de uma palavra, né? Mas não, eu encaminho para o psicólogo fazer um laudo e encaminhar para o psiquiatra de preferência. Aí dá a Ritalina, que é um veneno. Nossa, mas hoje virou uma epidemia, né? Porque a Ritalina, ela dá uma maquiada, né, em todos os sintomas que podem estar ali, né, e faz a criança virar uma criança bem comportada. E assim, nós temos hoje nossas mães, algumas acham que a criança está um pouco mais agitada, a criança quer ter várias atividades. Também tem o extremo, né? Tem pais que estão sobrecarregando demais seus filhos, não é? Também. É evidente que a criança muda o comportamento. Doutora, entrou tantas perguntas que nossa sala de bate-papo acabou de cair. Ai, não acredito. A senhora está de parabéns. É um tema que eu achei que algumas pessoas iam ter dificuldade de lidar. Portanto, todos estão interessados aqui, estou tentando restaurar a nossa relação. Mas nós estamos ao vivo, as pessoas estão interagindo com a senhora aqui. Tá. E a senhora acha que esses pais deveriam de evitar essa medicalização? Eu acho, porque a Ritalina, ela é um veneno, na verdade. Então, assim, no primeiro momento, né, durante um bom tempo, você só sente a melhora. A melhora daquilo que você acha que é ruim, né? Então, meu filho é muito agitado. Que bom que ele é agitado, porque criança tem que ser agitada, criança tem que ser espoleta.
né? Nós é que temos que nos colocar na nossa condição de pais, de educadores e dar limites para essas crianças. A senhora colocou bem, porque eu acho que é um excesso também de crianças hiperativas. Eu acho ótimo que elas buscam novas sensações, novos conhecimentos, mas elas estão indo muito além de cada fase da sua vida. Tá, mas aí é que tá, porque nós é que temos que dar os limites, né? A criança está na sua função, fazer bagunça. Né? A nossa função é dizer, você não pode, eu proíbo você de fazer bagunça. Tem a hora de fazer bagunça. Exato, eu estou ensinando. Né? Agora, se eu não quero a minha condição de educador, né, e educador, de cuidador, né? Como pai, como mãe, como os professores também, mas acho que principalmente como pai e mãe, porque são eles que depois vão dar o remédio. Né? Sem a minha autorização, meu filho não toma um remédio. Né? E aí o que acontece é que eu acho mais fácil o remédio educar o meu filho, o remédio dar o limite para ele, do que eu. Claro que é mais fácil, é muito mais fácil. Mas é falso. O limite é aquele que você constrói. Exato. O limite é aquele que você pega na mão, olha no filho e fala, olha, essa é a relação nossa. Né? Exato. E essa não tem amiguinho, entre aspas, que contamine. Exato. Não tem amiguinho que possa dizer, não, eu sou seu amigo, os seus pais já são ultrapassados. Não. Quando você pega o seu filho e tem essa relação e constrói essa relação de confiança, não tem espaço para esse pessoal que vai, entre aspas, se colocar como amigo do seu filho. Exato. Não, porque você, é nessa construção que a identidade vai se formando e que você vai ter um adulto consciente de si, né? Saudável, né? Que vai saber os seus limites e vai saber impor os limites também para os seus filhos. Né? Então, aí acho que é uma rede que vai se formando. Né? E que se você não tem isso, você não tem o apoio, você cria um bando de gente insegura, que está seguro pelo remédio, pela Ritalina, e que depois vai sofrer uma série de consequências. Né? E uma das consequências graves da Ritalina é que ela ela cria uma sensação de satisfação, de prazer, de satisfação. Então, ela joga uma informação no cérebro que dá essa sensação de satisfação. Então, toda a inquietação que a criança tinha, porque ela estava buscando um prazer em algum lugar e tal, ela acalma, porque aquilo é como se ela fosse comendo bombom, né? E vai dando aquela informação para o cérebro, estou satisfeito, isso é gostoso. Bom, se você tira, depois de um tempo, a Ritalina, a criança ou o adolescente, possivelmente já vai estar na fase da adolescência, vai querer continuar com essa sensação de satisfação, de prazer. E onde é que ele vai buscar isso? Nas drogas. Né? Porque as drogas fazem essa função também, elas mandam essa informação para o cérebro de que eu estou satisfeito, de que eu estou tendo prazer. Né? Então, você que eu não preciso lutar para poder ser agradável, exato, que eu não preciso lutar para ser aceito no meu grupo. Exato. Então, está tudo resolvido. Então, você dá a Ritalina para o seu filho pequeno e você tem uma probabilidade grande, não vou dizer que você está fazendo isso, mas você tem uma probabilidade grande de estar transformando seu filho num dependente químico. Este é o tema que a gente precisa discutir aqui, doutora. Esse é um tema que eu acho que precisa falar bastante, precisa divulgar mais. Eu acho que medicar, no meu entender, essa é a minha posição, a senhora é especialista na área, é assim, na última condição. Porque eu acho que tem muita coisa para ser feita antes da medicação, não é? Eu não sou contra a medicação, não sou contra, né? Eu acho lógico, que em alguns casos a medicação é necessária. Não tenha dúvida. Mas a gente tem que ter parcimônia, né? Não lógico, tem que sair por aí medicando e medicando qualquer coisa. Né?
e medica sem acompanhar, medica sem saber por que está medicando. Às vezes há alguns pais, pena que a nossa rede aqui, mas eu vou passar as perguntas para a doutora Luciana, podem ficar tranquilos. Pais que colocam os seus filhos numa clínica, num tratamento psicanalítico e nem acompanha. E nem acompanha. E eu sempre digo aqui na nossa rede, quem ama cuida, quem ama está presente. Precisa estar junto, precisa saber, é evidente que você não vai invadir o espaço do seu filho. Né? Tem um momento que é ele com o profissional, mas existe também um outro momento que é a interatividade entre o pai e os filhos. Não, os pais precisam estar presentes, né, na formação dos filhos. É essencial. Com certeza. Doutora, nós temos várias questões para discutir aqui no programa. A senhora foi uma pessoa super generosa em estar aqui com o programa Audioviva Mulher, interagindo com os nossos internautas. Um tema muito, no meu entender, difícil, não é? Porque no senso comum a melancolia é aquilo que o internauta colocou, eu estou melancólico, e não é isso que nós estamos discutindo aqui. E esse livro da senhora aborda de uma forma extremamente educativa, assim, que dá para a gente entender, a gente que não é da área, e eu indico muito para os nossos internautas, principalmente para os pais, para os cuidadores, para os educadores, a leitura desse livro, Melancolia, da escritora Luciana Chauí Berlink. A editora, por favor? A Humanitas e a Associação de Acompanhamento Terapêutico. Eu tenho certeza que os nossos internautas devem estar perguntando se ter acesso por algum site. A editora, dá para comprar pelo site da editora? Então, o livro tem nas livrarias, na Livraria Cultura, eu sei. Nas grandes livrarias, nos grandes centros tem esse livro. Olha, mas a editora, a Humanitas, então você pode fazer pela Associação de Acompanhamento Terapêutico, que é www.aat.org.br, lá está vendendo também, é só fazer o pedido, e a Humanitas é a editora da USP. Bem, e a senhora também é a presidente da Associação de Acompanhamento Terapêutico. Também. E eu gostaria que a senhora viesse um outro dia para falar um pouco o que é a Associação de Acompanhamento Terapêutico. Eu venho com muito prazer. Mãe. Que ótimo, ótimo. Isto hoje é uma política dentro da saúde, do Ministério da Saúde? Não, a gente gostaria que fosse. Né? Nós estamos tentando algum caminho para colocar como um atendimento, né, como um serviço público, né, das políticas públicas, mas no momento não é. E quem pode ser o acompanhante, acompanhante terapêutico? Então, a gente tem que pensar assim, se a gente pensar em função de acompanhamento, qualquer pessoa que trabalha ou que cuida de uma pessoa com alguma dificuldade... Não é o cuidador. Não é necessariamente o cuidador, mas o cuidador pode fazer a função de acompanhante terapêutico. Agora, os acompanhantes terapêuticos, né, assim que a gente tem uma formação e tal, são pessoas que trabalham na área da saúde e da educação, principalmente, então, assistência social, os psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, educadores de todas as ordens. Esses fazem uma especialização, ou um curso de extensão, ou uma especialização, enfim, uma formação para que eles possam trabalhar. E esse curso é feito aonde? Nós temos na associação... Curso universitário? É curso de especialização ou de extensão. Então, tem vários, né, de especialização aqui em São Paulo, nós temos na associação. É presencial. Ok. Bom, nós vamos voltar um outro dia para divulgar, porque agora que nós lançamos a ideia, com certeza outros estados tem no Brasil essa associação? Tem no Brasil. Ok. Então, outros estados também vão querer acompanhar isso e conhecer melhor. Mas nós já estamos chegando ao final dessa entrevista, passou tão rápido essa entrevista maravilhosa. E, com certeza, a Luciana vai dar o prazer de voltar outras vezes para interagir com os nossos internautas, que, lamentavelmente, o sistema caiu.
Ah, que pena. Mas eu vou lhe enviar todas as perguntas. Ah, por favor. Tá E bom? muito obrigada, adorei Eu que lhe participar. agradeço mais uma vez. Obrigada, até o próximo programa Ao Te Vi Mulher.